Cada vez mais tem aumentado a participação de adolescentes em conflito com a lei. Segundo o levantamento da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, realizado em 2011, o roubo foi o ato infracional mais cometido por adolescentes privados de liberdade, com 38%. O tráfico ficou em segundo lugar, 26,6%. Para discutir a redução da maioridade penal, a relação da ociosidade com a criminalidade e a magistratura rondoniense, o nosso entrevistado é o juiz do Tribunal de Justiça de Rondônia, Francisco Borges. Ele é magistrado há 20 anos e presidente da Associação dos Magistrados de Rondônia, a AMERON. Doutor Francisco, muito obrigada pela sua participação aqui no programa da MB, o Brasil Justiça. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Doutor Francisco, o envolvimento de menores de 18 anos em crimes violentos tem chamado a atenção das autoridades e da população em geral. Essa situação é muito preocupante, né? Muito. Na medida em que nós estamos observando que essa redução, ela vem uma crescente, o adolescente, logo que completa 18 anos, e esse envolvimento, principalmente com o tráfico. E o tráfico faz ele buscar meios financeiros para poder comprar a droga. E aí vem essa escalada dos crimes contra o patrimônio. Começa a praticar o pequeno furto e, posteriormente, o roubo. E isso a gente vem percebendo no dia a dia, né, nas audiências que vão chegando, esses acusados, em que a faixa etária diminuiu. Isso é preocupante, porque o futuro que nós temos do país está na mão desses jovens. E a gente vai vendo que esses jovens já vêm praticando delito muito cedo. Qual o motivo da redução da faixa etária? Olha, eu acho que é a frequência escolar, problema familiar, a gente começa a ver depois o envolvimento, a desestrutura familiar é muito grande nisso. O que deve ser feito para diminuir o envolvimento dos jovens com os crimes? Eu acho que passa pelo poder público, na medida em que nós começamos a dar para ele escola em tempo integral, que a gente comece a dar uma formação, uma atividade esportiva, algo que possa ocupar esse tempo do jovem para que ele possa produzir alguma coisa, né? Então, aí, à medida em que nós possamos ter a cabeça pensando em alguma coisa produtiva, nós vamos conseguir tirá-los dessa marginalidade. Para o senhor, o sistema carcerário alimenta a criminalidade? Sim, todos nós sabemos que, por mais que a gente tente melhorar, o nosso sistema hoje, ele precisa ter um choque, um choque estrutural, né? Porque essa situação do Poder Executivo comandar os presídios e o magistrado, através das suas varas de execuções penais, ele cuida do cumprimento da pena, mas quem cuida da estrutura de tudo isso é o Executivo. Então, esse ato que existe entre essas duas administrações acaba gerando esses conflitos, e os menores vão para os presídios e me parece que lá passa a ser uma universidade do crime. Além deles permanecerem pouco tempo preso, que a legislação permite que logo se volte para a rua, ele volta meio que como se tivesse feito uma especialização. E volta a reincidir, a fazer novos crimes, né? E também, a gente vem percebendo isso no dia a dia, que a reincidência está se tornando cada vez mais marcante desses jovens que, quando são chamados e você pergunta na hora que vai fazer o interrogatório, ele dizendo que já praticou 2, 3 crimes. Então, de repente, vai fazendo aquela coleção de crimes e não leva, ele não tem a dimensão, às vezes, da gravidade do que ele vem praticando, porque ele não fica preso. A legislação hoje ela é muito permissiva, que ele logo retorne para as ruas. Muitas vezes o crime vem para alimentar um vício, doutor Francisco? Com certeza. A gente vê principalmente nesses jovens que começam na época talvez da faculdade, ou que já vem aí enquanto está estudando no segundo grau, com esses pequenos vícios de fumar um cigarro, às vezes de maconha, e daí é um pulo para entrar aí no uso de uma substância como tipo a cocaína. E a gente percebe que para ele poder conseguir alimentar esse vício dele, ele começa a praticar pequenos delitos. Começa num furto dentro de casa, é um objeto pequeno, depois o vício vai se tornando cada vez maior,
passa a levar objetos de valores, aí já não tem mais em casa, começa a ir na casa dos parentes, gera um problema familiar, normalmente começa a colocar em conflitos os pais, porque às vezes o pai não aceita, mas a mãe já é mais permissiva ou vice-versa, gera um problema familiar e essa prática do crime, que às vezes ela está localizada, está restrita ao ambiente familiar, passa a ir para o mundo exterior. E aí que é o complicado, porque esse adolescente ele sai da esfera familiar, onde não vai ter uma consequência, vamos dizer assim, de ir preso, coisa desse tipo, mas a partir do momento que ele vai para o mundo exterior, ele pratica esse pequeno furto ou esse roubo, e aí sim tem as consequências, ele vai preso, vai para a delegacia, posteriormente para um presídio, e aí desencadeia todo esse processo que a gente está vendo. A banalização da violência é fato gerador dessa própria violência? Sim. O que, no dia a dia, a gente percebe que antigamente nós tínhamos o crime contra o patrimônio que mais existia era o furto. Tanto que nesses números que você passou, 38% de roubo, quer dizer, demonstra que hoje esse jovem ele não pensa na consequência do ato por ele praticado, que aquilo vai dar uma pena muito maior, muito mais grave, que ele vai ter que ficar preso, ter a restrição da liberdade dele por conta, às vezes, do roubo de uma corrente de ouro de valor insignificante, de um par de tênis. Outro dia eu estava fazendo uma audiência e ainda perguntei para um adolescente. Adolescente devia ter aí, acho que uns 19, 20 anos. Eu falei, mas me diz uma coisa, por que você praticou esse crime tão simples, né? Ele falou assim, olha, por que eu não posso ter um tênis igual os outros meninos? Eu falei, mas você, para ter o tênis, tem que trabalhar, tem que ganhar o dinheiro. E aí vem aquela situação, você me arruma um emprego? Então a gente fica naquela que você começa a ver que a ideia dele, ele quer ter o tênis. E ele não vai medir as consequências para obter aquele bem material. Então ele pratica o furto, o roubo, quer dizer, sem pensar na consequência. Ok, muito obrigada. No próximo bloco, o juiz do Tribunal de Justiça de Rondônia, Francisco Borges, vai falar sobre a relação da ociosidade com a criminalidade. Não saia daí, o intervalo é rapidinho. O curso Técnicas de Mediação para Magistrados vai acontecer entre os dias 17 e 19 de junho em Brasília. Promovido pela Escola Nacional da Magistratura, pela MB e pela Escola Nacional de Mediação, o curso vai sensibilizar os magistrados para a importância da aplicação de métodos autocompositivos de resolução de conflitos como garantia de acesso à justiça. Não perca, serão oferecidas 30 vagas. Inscrições até o dia 5 de maio no site enm.org.br. Estamos de volta com o Brasil Justiça. No primeiro bloco, o juiz do Tribunal de Justiça de Rondônia, Francisco Borges, falou sobre a redução da maioridade penal. Agora vamos abordar a relação da ociosidade com a criminalidade. Doutor Francisco, para o senhor, o envolvimento dos jovens com a criminalidade está relacionado a quê? Olha, como eu falei no primeiro bloco, eu tenho o seguinte, que hoje nós temos o jovem nessa ociosidade, falta de permanência na escola, falta de cursos técnicos, de praças esportivas, né, que possa ocupar o tempo. Então o jovem, a gente percebe que quando ele tem uma atividade, que ele volta para a escola, porque na escola ele vai ter bons ensinamentos, os professores dando acompanhamento, estimulando a produzir algo positivo. Se você também tem quadras esportivas, então o esporte é uma forma que eu acho que o poder público poderia pensar, estimulando essa construção de quadras poliesportivas para que esse jovem pudesse ter esse tipo de atividade. Além de que nós teríamos o Brasil, que tem aí a ideia que nós vamos ter agora as próximas Olimpíadas aqui no país, de também estimular o surgimento de novos atletas com potencial olímpico, né? Então eu acho que além de tirarmos esse jovem da ociosidade, nós teríamos essa perspectiva de termos aí de descobrir um novo talento
E também eu acho que aquilo que já foi anos atrás, o Brasil teve uma visão que era do curso profissionalizante. E depois abandonou essa ideia. Esse curso profissionalizante, que era no 2º grau, eu até também fiz isso, embora fosse fora da minha área, eu fiz um curso que era um curso técnico. Isso era muito bom, porque você concluía e tinha uma profissão. Então, você já podia ir para o mercado de trabalho, né? Exatamente. Então, hoje não. Hoje o jovem sai e conclui o 2º grau, né? E ele não tem perspectiva, porque hoje o 2º grau, ele vai concorrer com as vagas disponíveis do mercado e a concorrência é muito grande. Então, abre-se uma vaga para o ensino médio, tem muita gente que já tem até ensino superior, nível superior, prestando aquela vaga. Então, ele vai ficar à margem e vai acabar se tornando, entrando na marginalidade, porque não vai ter ocupação, quer algum tipo de adquirir algum bem que não tem dinheiro, a família vem com problemas, às vezes a gente vê já de uma desestrutura familiar, e aí ele, para obter, usar aquele bem, aquele objeto que ele quer, ele parte pela prática dos crimes. Há omissão do Estado na geração de empregos para adolescentes? A gente percebe isso também, porque hoje, quando você coloca a geração de emprego, normalmente as pessoas já pensam naquele que é casado, com filhos. É óbvio que aquele ele vai ter, dependendo dele, várias outras pessoas. Mas também o jovem e aquela situação que também eu acho que o poder público tinha que facilitar, que é o primeiro emprego. A gente já teve passagens disso em alguns momentos aí da nossa vida aqui no país, em que se dava essa oportunidade, porque você chega lá, a primeira pergunta, você tem experiência? E aí o jovem fala, não tem, então você está dispensado. E nós precisamos estimular que esse jovem venha trabalhar, então superando isso. E se ele tem, por exemplo, um curso profissionalizante, onde fez um estágio, onde ele trabalhou em alguma empresa e veio, ele já vem com essa experiência. Então eu acho que além de nós conseguirmos melhorar através da educação, por outro lado, o reflexo seria que nós diminuiríamos a criminalidade. O Estatuto da Criança e do Adolescente completa em julho deste ano 23 anos. O senhor defende a revisão do ECA? Sim, eu acho que nós temos, acho que toda a legislação que vai chegando a um ponto desse, mais de 20 anos, ela tem que ser revista, né? Hoje, o dinamismo do dia a dia, né? Hoje as coisas que antigamente você pensava, daqui 10 anos, hoje com 2, 3 anos a coisa está superada. Então nós temos que evoluir nesse sentido também de adaptarmos a legislação à nossa realidade. O tema, inclusive, chegou a ser debatido por uma comissão de juristas que elaborou um anteprojeto do Código Penal. Como é que o senhor vê isso? Eu acho que nós precisamos realmente, como eu estava falando, adaptarmos à nossa realidade. Nós temos um Código Penal que é de 1940. Então, hoje nós vivemos aí os problemas de crimes cibernéticos, coisas pela internet, o comércio eletrônico. Então, nós precisamos evoluir para tudo isso. E também o jovem que praticava crime em 1940, 1950, é completamente diferente do jovem atual. Hoje, você tem o jovem tem muito mais informações, né, hoje que nós temos. A internet está aí, coloca ele com essa visão do mundo de responsabilidade e mesmo que diante disso o Brasil mantém a maioridade a partir dos 18 anos. Tivemos aí recentemente um problema envolvendo aí o time do Corinthians que foi jogar na Bolívia, né? Onde lá depois se apurou, ao que parece, que a responsabilidade pelo disparo do sinalizador seria um menor de 18 anos. A legislação brasileira não permite, inclusive, a deportação e ele responderia pelo estatuto. Já na Bolívia, não. Ele responderia criminalmente. Então, veja que é um problema, que nós temos países vizinhos já se modernizaram nesse sentido. Eu acho que o Brasil precisa também, acho que acompanhar essa evolução legislativa dos outros países e não ficarmos isolados com a maioridade somente a partir dos 18 anos. Muito obrigada.
No próximo bloco, o juiz do Tribunal de Justiça de Rondônia, Francisco Borges, vai falar sobre a magistratura rondoniense. Não sai daí, a gente volta em instantes. Ser juiz no Rio de Janeiro é uma situação de orgulho, porque a magistratura do Rio, sem dúvida nenhuma, tem uma posição de destaque no cenário brasileiro. O Rio de Janeiro conseguiu, através de medidas administrativas e políticas, uma independência administrativa financeira que nenhum outro estado da federação conseguiu até hoje. E isso faz com que ele tenha um destaque muito grande. Ao lado de posições muito positivas em termos administrativos, há dificuldades no trabalho da magistratura do Rio quando, por exemplo, se defronta com um caso como o da Patrícia, em que os juízes são acuados e até assassinados. Isso revela não só a atuação positiva da justiça para combater os males enraizados na sociedade brasileira, como revela também o nível de criminalidade que não tem pudor em atacar um magistrado. Isso é muito importante porque revela o inconformismo do crime organizado quando é combatido. Estão abertas até o dia 10 de abril as inscrições do segundo curso sobre o setor elétrico para magistratura, promovido pela Escola Nacional da Magistratura, AMB e a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica entre os dias 22 e 24 de maio, em Brasília. 20 vagas serão disponíveis no curso que tem o objetivo de disseminar conhecimento sobre o setor elétrico entre os magistrados, no funcionamento do segmento de comercialização e ampliar a compreensão do Poder Judiciário sobre o setor elétrico. Mais informações no site enm.org.br. Estamos de volta com o programa da MB, o Brasil Justiça. Nos 2 blocos anteriores, conversamos sobre a redução da maioridade penal e a relação da ociosidade com a criminalidade. Agora, o juiz do Tribunal de Justiça de Rondônia, Francisco Borges, vai abordar a magistratura rondoniense. Doutor Francisco, como é ser juiz em Rondônia? Explica pra gente quais são as vantagens e desvantagens. Olha, eu estou em Rondônia há 20 anos e o que a gente percebe é que em alguns lugares você trabalha pela construção do dia a dia, né, da atividade. E lá em Rondônia, eu até às vezes brinco, inclusive na faculdade onde eu dou aula, dizendo o seguinte, que lá nós somos a história. Nós não estamos fazendo e somos a história. Porque é um estado novo, é um estado que hoje o Tribunal de Justiça está completando 30 anos. Então, esse período que eu estou, por exemplo, lá há 20 anos, e os outros colegas que integram a magistratura rondoniense, nós praticamente instalamos e fomos desenvolvendo o Poder Judiciário. Então, nós, como eu falei, além de fazermos histórias, nós somos a história do próprio Poder Judiciário. A Associação dos Magistrados de Rondônia, a Meron, onde o senhor é presidente, conta com 190 magistrados filiados. Como é que o senhor avalia esse número? É pouco ou não? Não, eu acho que é um número razoável dentro da nossa realidade, porque nós temos hoje tão somente 6 magistrados que não integram os quadros da associação. Então, nós temos aí praticamente 100%, né, do quadro associativo. Nós temos dentro desse quantitativo, nós temos 147 magistrados na ativa e o restante seria aposentados e pensionistas. E dentro da nossa realidade do Estado de Rondônia, nós precisaríamos ter algo, nós teríamos mais aí com 20 magistrados, né, questão orçamentária que a gente não está conseguindo preencher essas vagas, mas com mais em torno desses 20 magistrados nós poderíamos dar uma prestação jurisdicional a contento. Melhor. Isso. Tá. Existe algum desinteresse pela carreira da magistratura? Hoje a gente tem visto isso, números, eu vi até recentemente uma publicação do próprio CNJ dizendo que muitos magistrados estão
deixando a atividade, partindo para outra mais rentável, porque com essas limitações que foram colocadas ao magistrado, que ele pode tão somente exercer uma atividade de magistério e o vencimento baseado naquele subsídio, né? Não ter outro tipo de remuneração, e passa a ficar difícil. Hoje você vê, para você ter um filho, um exemplo que a gente percebe, um filho, por exemplo, que queira estudar numa universidade e com essa história de cotas, vamos supor, está ficando cada vez mais difícil. Um filho que queira estudar numa faculdade de medicina particular começa a pesar e substancialmente no vencimento. Então, a população exige que o magistrado esteja bem trajado, que ele tenha uma boa residência, que ele seja uma pessoa que ela se sinta segura daquele que vai decidir a vida dela. Imagina um magistrado que você chega numa sala de audiência, ele está mal vestido, de tênis, uma camiseta, algo assim. Você vai chegar, a primeira coisa que você vai falar, é ele que vai me julgar? Então, a postura, a maneira com que o magistrado tem que se desenvolver, nós temos que olhar isso por um todo e não olhar assim, o juiz ganha muito. Não é que o juiz ganha muito. Dentro da responsabilidade, você não pode estimular também que esse magistrado possa vir a ser corrompido. Então nós temos que pensar em tudo isso, porque quem passa a ter problemas quando você tem um magistrado que se desvirtua é a própria população. Então nós temos que estimular que o magistrado vocacionado permaneça na atividade. E quanto à segurança, como é que os magistrados de Rondônia, eles estão, assim, protegidos ou não? Como é que está essa questão? Olha, hoje nós temos lá no estado de Rondônia alguns magistrados, como no cenário nacional, que têm ameaças contra a pessoa dele ou contra a família. Só que dentro de um contexto do nosso estado, isso é diminuto, mas é preocupante. E isso a gente percebe principalmente lá na realidade que nós temos, que isso acaba acontecendo em locais onde o poder público chegou. Locais que antigamente não eram comarcas, que não tinha a presença do Estado ali como delegacia, Ministério Público e o Poder Judiciário. Então, aquelas pessoas estavam acostumadas, eventualmente, transporte ilegal de madeira, um comércio clandestino, e que, de repente, chega o poder público e esses interesses começam a ser coibidos e punidos através da presença aí do poder público com o poder judiciário. Então, essas pessoas que ainda não acham que podem, através de uma ameaça, querer obter algum privilégio ainda, né, em amedrontar o magistrado, mas isso hoje com essa... Nós temos em próprio estado de Rondônia, assim como os demais, estão sendo feitos pelos tribunais as comissões de segurança, aonde os comitês de segurança, né, onde nós estamos trabalhando. Lá em Rondônia, por exemplo, nós conseguimos inclusive carro blindado para magistrado. Então isso, porque justamente o magistrado tendo a tranquilidade para poder decidir, é a tranquilidade da população de ter aquilo que lhe é devido. Então um magistrado amedrontado, quem vai suportar o ônus disso tudo é a população. E para quem deseja seguir a carreira, qual a dica que o senhor dá? Estudar muito, que hoje os concursos a gente vê, a concorrência é muito grande, muitos cursos preparatórios, né, que a gente vê por aí, cursos que são feitos por videoaulas, que já não precisam ser mais presenciais, espalhados pelo Brasil inteiro. Então a concorrência é muito grande e a recomendação é estudar mesmo. Obrigada. Mudando de assunto, o presidente do MB, Nelson Calandra, foi recebido pelo presidente do Tribunal de Justiça de Goiás, Ney Teles de Paula, e por mais de 30 magistrados goianos. No encontro, Calandra fez um balanço das atividades desenvolvidas à frente do MB. Veja na reportagem. Na reunião realizada na sede do Tribunal de Justiça de Goiás, Calandra falou sobre as férias de 60 dias, subsídios, adicional por tempo de serviço, aposentadoria compulsória e as eleições nos tribunais. Ele destacou ainda a atuação dos magistrados do Estado. A magistratura goiana é sempre pioneira. Tribunal moderno, tribunal comprometido com seu tempo, uma magistratura sempre atualizada,
e de modo particular por suas lideranças, tanto na ASMEG como no Tribunal de Justiça e também na ação social. Aqui o Tribunal de Justiça me impressiona pela ação social. A magistratura goiana conta com 380 juízes e desembargadores na ativa. Os magistrados saíram satisfeitos do encontro e elogiaram a atuação de Nelson Calandra. Foi uma agradável palestra, o que nos brindou, dirimindo dúvidas e informações do ponto de vista classista e do ponto de vista de administração e distribuição da justiça no país. Essa visita é uma visita de cortesia, onde ele vai explanar como é que está a nossa política associativa nacional, falar dos projetos em andamento, sobretudo lá no Congresso Nacional, enfim, posicionar a classe com relação ao judiciário, à magistratura como um todo. Chegou a hora da gente conhecer no quadro Vida de Juiz um pouco da trajetória dos magistrados. Olá, meu nome é Evandro Portugal, eu sou juiz de direito na comarca de Curitiba, no Paraná, no Foro Regional de Araucária, que fica na região metropolitana de Curitiba. Eu escolhi a vida de magistrado. Primeiramente, eu era assessor jurídico no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná e até não tinha intenção de ir para o interior do Estado como juiz. Mas, à medida que fui conhecendo mais a carreira, conhecendo outros magistrados, eu realmente me encantei com a carreira e, naquele momento, antes de fazer o concurso, eu achei que eu poderia contribuir de alguma forma. Hoje, eu fiz o concurso em 98. Hoje eu sei que fiz a escolha certa. Eu adoro ser magistrado, gosto da vida como juiz. Ela tem os seus sacrifícios, mas ela tem muitos momentos que são deliciosos, quando você consegue dar solução para os problemas, consegue composições entre as partes, isso tudo é muito gratificante e eu sei que posso cada vez mais poder contribuir com projetos, com melhoria e de alguma forma como cidadão realizar os sonhos de outras pessoas e a cada dia mais os meus sonhos também profissionais. Quero agradecer a oportunidade de dar esse depoimento e a AMB está de parabéns por essa iniciativa. Muito obrigado. Agradeço ao juiz Francisco pela entrevista. Eu que agradeço a oportunidade da gente vir poder falar sobre a realidade do cenário nacional e também especificamente do nosso estado de Rondônia. O nosso programa termina aqui. Se você quiser sugerir algum tema, escreva para o nosso e-mail brasiljustiça@amb.com.br. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo.